Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. Olha só, a gente vai estar estudando sobre imigração, né? Como foi composta a nossa população brasileira. Olha só, o navio chegando, né, com bastante pessoas. Aqui uma imagem de uma família. E aqui imigrantes chegando, né? Olha lá, olha só que legal, ó. A gente vai conhecer melhor o processo migratório dos portugueses para o Brasil após a vinda da família real. Então, a gente tem essas imagens, né? Mostrando aí, quando eles chegavam aqui, eles passavam um tempo de quarentena para ver se estavam saudáveis mesmo, né? Se tinha alguma doença, algum problema de saúde. Olha só, aqui temos um vídeo, né, bem compridinho da vinda da família real, né? Aí depois vocês podem estar procurando no YouTube para assistir, tá? Aqui a gente tem um texto, né? Vamos estar lendo esse texto, porque a gente sempre aprende bastante quando a gente lê, né? Seja para a gente escrever mais e melhor, né? Para a gente conseguir produzir bons textos, boas redações, a gente precisa de estar lendo sempre. Ele explica aqui, ó, que a gente tem 3 tipos de imigração. Temos a imigração de transição, que ocorreu de 1701 a 1850. Podemos até fazer interdisciplinaridade com matemática, fazendo uma continha, né? Olha só, a gente põe 1850 menos 1701, e aí a gente vai calcular o número de anos que essa imigração de transição durou, né? Então, olha só, durante essa fase, observa-se aumento do fluxo de imigrantes em alguns anos, não é? Então, olha só, aportaram no Brasil minhotos pobres, expulsos de sua terra natal, a região do Minho, devido à falta de trabalho, né? Então, esses minhotos pobres vão chegar no país, né, no Brasil, expulsos da sua terra natal, né, que era lá em Portugal. E lá estava faltando trabalho. Depois a gente tem, ó, a imigração de elite, que aí a origem desses imigrantes foi entre 1808 e 1817. E eles pertenciam à corte de Dom João VI ou eram caixeiros, isto é, indivíduos com clara inserção nos grandes ou médios estabelecimentos, né? Então, era o pessoal que tinha maior condição financeira, maior poder aquisitivo, tá? E foi um período bem curto de tempo que eles vieram. Olha, se a gente fizer o cálculo, né, de 1817 menos 1808, a gente vê aí que foram 9 anos, tipo por volta de uma década, né, que eles vieram para o Brasil. Depois a gente tem aqui, ó, a imigração de massa. Essa imigração de massa, ela aconteceu de 1851 a 1930, né? E aí a gente vai subtrair também, né, fazendo interdisciplinaridade com matemática, para a gente saber quantos anos que durou, né? Então, crianças, o que acontece? Na imigração de massa, que foi, né, de 1930 a 1851, a gente pode também calcular quantos anos que ela durou, né?
houve uma mudança no imigrante português, né? E aí, eles vinham, os de origem pobre, né? Vieram muitas mulheres, crianças menores de 14 anos, crianças pobres, órfãs ou abandonadas. Eu diminui aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só, vieram muitas mulheres e crianças menores de 14 anos, pobres, órfãs ou abandonadas, né? Então, assim, eles eram vulneráveis, né? Não tinham bom poder aquisitivo. E depois a gente tem aqui um pedacinho da Wikipédia. Ele fala aqui, ó, que a imigração portuguesa no Brasil foi um movimento populacional de portugueses para o Brasil, né? E os portugueses, eles foram o segundo grupo que mais povoou o Brasil, atrás apenas dos negros africanos. Então, os negros vieram mais negros ainda para o Brasil, né? E os portugueses foi o segundo povo que mais veio. Então, a gente teve que, durante mais de 3 séculos de colonização, não é? Os portugueses vão deixar profundas heranças para a cultura do Brasil, né? E para a etnicidade do povo brasileiro, que é etnia brasileira, né? Então, a gente tem que a grande maioria dos brasileiros possui alguma ancestralidade portuguesa, né? E aí, somos de alguma forma descendentes desses portugueses que vieram nessa época, né? Depois a gente tem 3 perguntas para a gente pensar um pouquinho sobre os tipos de imigração que a gente teve no país, né? Então, olha só, voltando aqui, a gente teve a imigração de transição, a imigração de elite, a imigração de massa. Depois, quais os 2 grupos que mais povoaram o Brasil? Então, foram os portugueses, né? E os negros africanos. E quais os 3 tipos de pessoas que vieram para o Brasil, né? A gente tem essa resposta aqui também, ó. Os caixeiros, né? As mulheres, crianças menores de 14 anos, pobres, órfãs ou abandonadas. E os minhotos pobres, tá vendo? Então, a gente tem aí esse pessoal vindo para o Brasil. Alguma dúvida? Espero que tenha gostado da aula de hoje, né? A gente estudou aí hoje quem povoou o Brasil, né? Uma das etnias que compôs o povo brasileiro. E espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau!